Olá a todos! O meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E nós estamos agora na última aula sobre teoria clássica. E hoje nós vamos falar sobre as críticas à administração clássica. Pois bem, deixa eu te explicar uma coisa. Quando foram surgindo as teorias, ok? Posteriormente foram surgindo outras teorias administrativas. E cada uma dessas teorias, ela vinha suprir uma lacuna que a outra tinha deixado. Então, normalmente, cada teoria era criticada, seja pelos críticos da época, seja pelos caras que fizeram outras teorias. Elas falavam, mas essa teoria aí tá errada, porque ela não fala disso, ela não leva em consideração aquilo e tá. Então ele vinha e criticava a teoria. E aí nós temos sempre aqui uma matériazinha sobre críticas à teoria específica, e no caso de hoje nós vamos falar sobre críticas à teoria clássica, ok? Então, quais eram as críticas feitas a essa teoria? Por que eles falavam que essa teoria estava errada ou não estava completa? Por quê? Vamos saber agora. Então, olha só, a primeira coisa que você deve entender é que uma das críticas era que a abordagem era simplificada. É a abordagem simplificada da organização formal. O que isso significa? Basicamente significa o seguinte, que segundo os críticos dessa teoria, a teoria clássica ela só levava em consideração a parte formal da coisa. Significava que ela é como se a organização trabalhasse de maneira muito simplista. Olha só, prosseguindo aqui. Só olhem a parte lógica sem ver a parte psicológica e social. Em outras palavras, basicamente eles não levavam em consideração outras questões importantes dentro da organização. Eles só levavam em consideração a estrutura, né? Lembrando que nós estamos falando de uma teoria que o foco é a estrutura, é aumentar a eficiência através de uma boa estrutura da organização, através de uma organização da estrutura da empresa. Então, essa estrutura aí é a única coisa que era focada. Essa busca da eficiência por conta da estrutura era o único foco. Ninguém levava em consideração o aspecto psicológico dos trabalhadores ou como eles se sentiam em grupo, os aspectos sociais. Então era uma abordagem muito simplificada, segundo alguns críticos. E por conta disso, essa era uma das críticas feitas à administração clássica. Outra crítica feita à administração clássica era a ausência de trabalhos experimentais. Ou seja, os autores clássicos fundamentam seus conceitos na observação e no senso comum. Então, basicamente, o que acontecia? Os caras, eles falavam o seguinte, olha, essa sua teoria aí, ela não tem base teórica, ela não foi experimentada cientificamente. Essa teoria aí, como é que eu vou saber que essa teoria aí de fato é a verdade? Porque, o que acontecia? Ele só observava com base no senso comum e na visualização, na parte empírica da coisa. Eles visualizavam e, pelo que eles achavam, falavam, é assim. Mas não tinha nada de concreto em termos científicos sobre isso. Então, isso também era criticado. Outra crítica, muito feita na época, era a crítica, né, da teoria da máquina. Ou seja, que ela considera a organização como mecânica. O que isso significa? Significa, basicamente, que, segundo os críticos da época, a teoria clássica via a organização como se fosse uma coisa mecânica. Lembra que quando nós falamos de administração científica, também se reclamava, se criticava o mecanicismo que tratava o funcionário, o operário, como se ele fosse um robô, uma máquina? Aqui nós temos a mesma coisa, só que não voltado para o operário, mas voltado para a estrutura da organização. Então eu falava, não, essa abordagem presume que a organização funciona de uma forma mecânica. Lógico, também não levava em consideração partes sociais, parte psicológica,
E por conta disso, eu achava que simples fato de eu arranjar a estrutura da organização, de eu arranjar a estrutura da empresa, de eu organizar o departamento, colocar tudo no seu lugar, isso ia funcionar maravilhosamente bem. Mas não era assim, ok? Toda organização tem fatores externos a ela que não eram levados em consideração na teoria clássica. Então havia essa crítica, falando, olha, você não pode tratar a organização como se fosse uma máquina, porque a organização não é uma máquina, a organização é feita de pessoas, é necessário entender melhor isso. Então essa crítica também era feita. Outra crítica feita era basicamente a abordagem incompleta da organização, que significa o quê? Que não se preocupou com a organização informal. Isso é a mesma coisa que eu falei antes, ok? Mas só que eu vou explicar um pouco melhor. O que acontecia? Numa organização, numa empresa, nós temos a organização formal. A organização formal. O que é a organização formal? É a organização que já está estruturada ali naquela empresa. Eu já sei quem é o presidente, eu sei quem é o supervisor, eu já sei quem manda em quem, eu já sei quem é o líder de quem, eu já sei quem é subordinado a quem, eu já sei qual departamento é subordinado a qual departamento. Tudo isso é formal, porque eu sei. Só que de maneira informal, nós temos o seguinte, o cara ele pode não ter o título de líder, por exemplo. Ele não tem título de líder, mas ele é um líder. Os que estão à volta dele consideram ele como um líder. Porque a personalidade dele é forte, porque ele tem iniciativa, ele toma a frente das coisas, então automaticamente as outras pessoas acabam informalmente o vendo como um líder. E aí o que acontece? Esse cara que é líder por ser, mas não de título, ele influencia as outras pessoas. E esse aspecto dentro de uma organização precisa ser levado em consideração. E a teoria clássica não levava. Nós também temos aquele grupinho, né? Tipo assim, você está no seu trabalho, você tem um grupinho que você faz parte. Dentro do seu trabalho formalmente, você faz parte de outro grupo. Tipo, você é da área de financeira e trabalha com pessoas da área financeira. Um exemplo. Mas na sua roda informal, você conhece pessoas da área de marketing, você conhece pessoas da área de produção e na sexta-feira vai todo mundo ali comemorar alguma coisa, comer uma pizza. Isso é o quê? Isso é informal. E isso também precisa ser levado em consideração, porque são pessoas de uma empresa que estão tendo um tipo de relação. Então, isso influencia no trabalho dentro da organização. É preciso levar isso em consideração e a teoria clássica não levava isso, por isso ela era criticada. Ok? Bom, nós também temos aqui a abordagem de sistema fechado, uma outra crítica que era feita, ok? Que basicamente dizia que a organização, né? Que a teoria clássica não se preocupava com o fator externo na organização. O que isso significa? Significa o seguinte, a organização não pode ser vista como apenas algo que acontece em si mesma. Quer dizer, não posso olhar só para dentro da organização. Existem fatores fora da organização que interferem na organização. Exemplo, leis que são feitas, desastres naturais, política, mercado financeiro em crise, alguma tipo, até mesmo questões psicológicas, como por exemplo, o presidente da empresa ele foi pego traindo a esposa. E isso impacta os funcionários. Então existem outros fatores externos à empresa que precisam ser levados em consideração na hora de gerir a organização, a empresa. E a teoria clássica não se preocupava com esses fatores, não olhava para fora, só olhava para dentro. Isso é uma outra crítica que era feita. E com isso, nós terminamos a nossa aula de críticas à administração. Existem outras críticas que foram feitas, eu tinha convido a estudar um pouquinho mais, mas essas são as principais. E nós também findamos aqui com essa aula o nosso curso completo de teoria clássica. Acredite, eu falei nesse curso todos os focos principais, mais importantes de teoria clássica. E cai em concurso e tal. Enfim, falei legal. Posso não ter falado de Ulrich, nem ter falado de Gulick, mas esses autores nem são tão conhecidos assim. Talvez no futuro a gente possa falar um pouco sobre eles. Mas por agora, não. Então esse curso aqui te dá uma base para acertar a prova de concurso, para acertar suas provas da faculdade. Foi bacana esse curso aqui. Se você quiser aulas, né, para você, quiser contratar a gente, levar a gente aí para dar uma palestra ou para dar uma aula, se você quiser uma aula online antes de uma prova, você contacta a gente.
Aí os dados para contato estão abaixo na descrição. Também temos o mapa mental dessa aula na descrição. E também tem debaixo aí nos comentários um link que, se você for uma pessoa com espírito empreendedor, eu quero que você veja, porque nesse link eu mostro como você pode criar a sua empresa, mesmo se você ainda estiver na faculdade, ok? Tá aí tudo aí abaixo desse vídeo, na descrição. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse curso. Eu peço para você que comente falando o que você achou desse curso. E a gente se vê na próxima. Só nunca se esqueça que não existem limites para um administrador.